pessoal, bem-vindo ao tópico 2 da unidade 1, que é estudo geral da cinemática do ponto de vista da mecânica clássica, cujo tópico 2 é a teoria dos erros, conceitos básicos sobre erros e incertezas. Antes da gente se enrolar com esse conteúdo, não é? Nós vamos tentar entender qual que é a diferença entre erro e incerteza, ok? Erro de medição é a diferença entre a indicação de um sistema de medição e o valor verdadeiro do mensurado. Quer dizer, eu tenho uma medição padrão. Então, toda vez que eu vou fazer novas medições, toda a diferença que der do padrão, eu considero um erro de medição. Incerteza é o parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a faixa dos valores que podem, com fundamentos, ser atribuídos ao mensurado. O que isso quer dizer? Eu vou ter uma margem de erro para mais ou para menos. Isso eu chamo de incerteza de medição. Nós vamos estudar ambos. Erro de medição, vocês vão ver que tem uma fórmula básica que rege quase todas, e tem, na incerteza, basicamente é desvio padrão, conteúdo visto em estatística e probabilidade no curso de engenharia. Vamos lá. Caracterização do erro de medição. O valor indicado pelo sistema de medição é diferente do valor verdadeiro mensurado. Tá? Existe um padrão, que é o valor verdadeiro, e o valor indicado é aquela que justamente bate com a minha medição. É importante vocês observarem que, por exemplo, se você me perguntar qual que é a minha altura, eu vou falar, olha, aproximadamente 1,82 m. Por quê? Dependendo do sistema de medição, por exemplo, se for numa fita métrica, é uma altura. Mas se eu for pegar detalhezinho com paquímetro ou com micrômetro, vai mudar este padrão. Então, geralmente vai dar uma margem de erro para mais ou para menos de 1,82 m. Então, o erro de medição vai ser igual à indicação do sistema de medição, foi a medida que eu fiz, menos o valor verdadeiro do mensurado, que eu tenho como padrão. Se eu subtrair um pelo outro, eu terei o valor do erro. O erro de medição só poderá ser determinado pela essa equação que nós acabamos de ver, nos casos em que o valor verdadeiro, que é o VV, do mensurado é perfeitamente conhecido. Se eu não tiver um padrão para eu tomar como referência, eu não tenho o valor verdadeiro. Então, eu não tenho como definir se existe erro ou não. Vamos a um exemplo de erro de medição. A tabela a seguir mostra os resultados de um experimento realizado em uma balança digital. Uma massa conhecida é repetidamente medida pela balança digital. O valor da massa é de 1 quilo, mais ou menos 0,001 aí, de diferença a maior ou a menor. Seria esperado que a indicação da balança sempre coincidisse com o valor verdadeiro da massa. Entretanto, a balança indica 1.014 gramas. A balança apresenta um erro de medição positivo, 14, né? Não faltou. Ele ultrapassou a 1.000 gramas, que pode ser calculado pela nossa equação. Qual foi o valor de referência? O valor indicado, né? Foi 1.014, perdão. O valor indicado foi o que eu mensurei, 1.014. Menos o valor verdadeiro, que é a referência, é o VV, que é quanto? 1.000, conforme colocado no enunciado. A diferença vai me dar o erro. Qual foi o erro? 14 gramas. E positivo, observe esse detalhe. Então, você tem uma demonstração aí no outro slide, eu coloquei o desenho da balança, com peso de 1 quilo, que corresponde a 1.000 gramas, em cima da balança, que registrou 1.014 gramas, colocando assim, utilizando a fórmula, a diferença
que existe entre o valor indicado e o valor verdadeiro, que dá 14 gramas positivo, quer dizer, deu a maior. Quais são as fontes de erro de medição? Os erros, eles acontecem graças a quê? Vamos lá. Existem fatores internos, existem fatores ou fontes externas. Tá? Fatores que induzem erro de medição ou erros de medição. As imperfeições do sistema de medição, que é fonte interna, as limitações do operador e as influências das condições ambientais, terremoto, vento forte, enfim, alguns fatores que são externos, né? Vamos lá, eu coloquei um desenho aí mostrando para vocês exatamente a animação. Eu tenho mensurado, né? O operador faz a medição. E quais são as fontes de erros? Elas podem ser externas ou internas, tá certo? Todas elas influenciam diretamente na medição e no tamanho do erro da minha medição. Quais são os erros provocados por fatores internos? Imperfeições dos componentes e conjuntos, mecânicos, elétricos, algum defeito ou algum ajuste que precisa ser feito. Não idealidade dos princípios físicos, né? A gente não aproximar o máximo possível aos padrões físicos normais para a medição. E os erros provocados pelos fatores externos. Condições ambientais, que aí requer temperatura, pressão, umidade, a pressão atmosférica, tá? Tensão e frequência da rede elétrica pode alterar a minha medição e dando uma margem maior ou menor de erro, ou contaminações, dependendo do tipo de medição que eu estiver fazendo. Um ambiente limpo ou um ambiente sujo, mais ou menos, enfim, tudo isso influencia como fator externo na medição e na margem de erro aferida. Erros que são induzidos pelo operador, é aquele que vai efetuar a medição. Habilidade, acuidade visual, capacidade de verificar os detalhes, técnica de medição, cuidados em geral, se o ambiente está perfeito para ser efetuado as medições, força de medição. Por exemplo, na indústria aeronáutica, por exemplo, com helicópteros, eu trabalhei há alguns anos com helicópteros na Líder Táxi Aéreo no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo. Existe uma ferramenta chamada torquímetro. Como os parafusos e as porcas são de alumínio, o torque que eu vou dar nessas peças não pode ser muito grande. Por que alumínio? Porque alumínio é mais leve que o ferro, que o aço, que é necessário na indústria de aviação. Então, o torquímetro mede a margem de erro que eu posso ter para mais ou para menos na hora de eu efetuar o aperto do parafuso na porca do equipamento trabalhado. Vamos lá. Precisão e exatidão. Teste de precisão de tiros de canhões. Observem que eu coloquei 4 alvos aí, ó. O experimento é o seguinte, eu tenho um canhão situado a 500 metros do alvo, mirar apenas uma vez e disparar 20 tiros, sem nova chance de refazer a mira. 20 tiros. Mirou, pronto, dá 20 tiros. Distribuição dos tiros do alvo é usada para qualificar os canhões. Vamos ver como é que é feita essa distribuição. No primeiro alvo, observa uma coisa, houve exatidão. Exatidão por quê? Não acertou no centro do alvo, mas todos os tiros se concentraram basicamente em um ponto. Isso é exatidão. Precisão já é o que está logo embaixo. Os tiros tiveram exatidão e precisão, porque foram no centro do alvo, tá? Com pouca precisão, mas com pouca exatidão, mas com muita precisão, nós tivemos o terceiro lá, o da direita superior, o exemplo B. E com pouca exatidão e com pouca precisão, nós temos o exemplo C. Portanto, exatidão é a capacidade de um sistema funcionar sem erros, tendo sempre um ótimo desempenho.
Um sistema que sempre acerta é um sistema com ótima exatidão. Precisão significa pouca dispersão, é mais preciso, isto é, capacidade de obter sempre o mesmo resultado quando repetições são efetuadas. Portanto, dizer que um sistema é preciso não significa dizer que sempre acerta, mas apenas que se comporta sempre da mesma forma nas mesmas condições. Precisão e exatidão são os dois parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Um sistema com ótima precisão repete bem. Com pequena dispersão, um sistema com excelente exatidão não apresenta erros. Ele é preciso. Ele é exato, perdão, né? Erros de medições. Bom, nós temos dois tipos de erros básicos. É o erro sistemático e o erro aleatório. O que é o erro sistemático? É a parcela previsível do erro. Analisa-se a sua causa e como é que a gente faz? A gente corrige e deixa o experimento sem dar margem para erro. O erro sistemático dá para fazer isso. Você calibra de modo que não aconteça o erro. Agora, o erro aleatório é a parcela imprevisível do erro. É o agente que faz com que repetições levem a resultados diferentes e devemos corrigi-los usando valores médios. Aí entra a questão no erro aleatório do desvio padrão, porque eu vou ter margem de erro para maior ou para menor. Então, eu preciso saber primeiro a média aritmética de todos os valores aferidos. Vamos lá. Erro aleatório. Comete-se durante a medição da grandeza, podendo ser cometido por excesso ou por defeito. Devemos corrigi-los recorrendo a valores médios. E aí existem algumas fórmulas. Erro absoluto é o valor daquilo que medimos menos o valor exato da medição. Foi o que a gente viu no início desse nosso tópico. Erro relativo é o erro absoluto dividido por quem? Pelo valor exato da medição. Aí eu vou ter uma precisão, aí uma porcentagem. E erro relativo é justamente a média aritmética de todos os erros relativos. Tá certo? É o erro relativo médio. É um Ezinho com traço em cima. Tá certo? Incerteza padrão. Aqui eu estou me referindo novamente a erro aleatório. Incerteza padrão nada mais vai ser do que o desvio padrão, que é o limite, né? Você vai ver aí, olha, o valor indicado menos a média dos N valores indicados elevado ao quadrado sobre o número de repetições repetitivas efetuadas. Aí o que eu faço? Elevo isso ao expoente 1/2, ou eu acho a raiz quadrada dessa somatória elevado ao quadrado do valor indicado menos a média dos N valores indicados. Isso se eu estiver trabalhando com uma população. População eu tenho um valor que eu posso computar. Agora, quando se trata de amostra, por exemplo, se eu for entrevistar, fazer uma pesquisa da quantidade de eleitores brasileiros que vão votar no candidato A ou candidato B. Não tenho como entrevistar todos os eleitores. Então, eu vou pegar uma amostra. Aí a fórmula já muda, né? O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da somatória, tá? Do primeiro até o enésimo valor indicado, de quem? Do valor indicado menos a média dos valores indicados elevado ao quadrado dividido por N menos 1. Quando eu estou trabalhando com amostra, o denominador é N menos 1. Quando eu trabalho com população, é N, tá certo? Incerteza padrão. Eu estou vou trabalhar um exemplo aqui com amostra, com amostragem. No nosso exemplo, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu peguei todas as medições que eu havia feito, tá certo? Daquele peso que a gente coloca na balança, aquele peso de 1 quilo, lembra? Então, eu tenho 12 medições.
E aí o que acontece? Como é que eu acho o desvio padrão dessas medições feitas nessa minha pesquisa? Então, a incerteza padrão vai ser a raiz quadrada da somatória dos 12 itens aferidos, tá certo? Sendo que eu vou pegar o valor indicado menos, tá? O valor, a média do valor que foi indicado. É o valor indicado menos a média do valor que foi indicado, que foi 1015, elevado ao quadrado. Esse 1015, eu somei todos os resultados obtidos, todas as indicações, dividi por 12. Tá? Peguei o valor que eu aferi, cada um dos valores que eu aferi, e subtraí da média. Elevei ao quadrado e achei a raiz quadrada dividido por 12 menos 1, porque se trata de uma amostragem. Tá certo? Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um tópico do nosso estudo de física mecânica, que foi teoria dos erros, conceitos básicos sobre erros e incertezas. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre movimento unidimensional, velocidade média e velocidade instantânea. Nós vamos ver a diferença entre as duas. Até a nossa próxima aula.